Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O passo a passo de hoje é dessa linda blusinha ou cropped em crochê. Ela é feita com essa florzinha africana. Já tem muito tempo que essa blusinha já tem, várias pessoas usaram ela na TV. E agora esses dias a Brisa voltou a usar na TV, na novela, esse mesmo modelinho. Então, eu resolvi trazer o passo a passo para vocês. O meu passo a passo aqui, o modelo que eu fiz foi um pouquinho diferente. Eu fiz ela assim, ó, frente única, né? Como as outras também são frente única. Só que aqui atrás eu fiz assim, ó, com essa amarração, pra tá ajustando dessa forma de amarração. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem de mais essa videoaula. Antes de começar o passo a passo, eu convido vocês para estar se inscrevendo no meu canal, para estar ajudando o canal a crescer e curtir o meu vídeo. Então, eu vou mostrar para vocês agora os materiais que eu utilizei para fazer. Então, os materiais que eu utilizei, o fio utilizado foi o fio Anne e utilizei todas essas cores aqui, olha só. Então, foi tudo sobrinhas de linha que eu tinha aqui em casa, eu reaproveitei fazendo a blusinha. Eu não utilizei as mesmas cores da peça que a Brisa usou, mas foi umas cores bem parecidas. Você pode estar aproveitando e utilizando aí as sobrinhas de linha que você tenha na sua casa, que dá pra fazer. Olha só, eu fiz uma mistura de cores e achei que ficou bem bonito. Eu utilizei o fio Anne, o tex do fio Anne é 295. E você pode estar usando outro fio também, qualquer outro fio, com esse mesmo tex ou um tex bem parecido. A agulha utilizada foi a 1,75 milímetros. Utilizei tesoura para arrematar os fios. E também utilizei essa agulha 4 milímetros para estar fazendo esse cordãozinho aqui, que eu fiz ele no fio triplo. Esse tamanho aqui ficou o tamanho M. Eu utilizei 20 florzinhas para estar fazendo esse tamanho. Eu fiz a florzinha um pouco diferente também. Aqui, geralmente, as pessoas costumam colocar 7 pontos. Eu coloquei 9 pontos aqui, porque eu precisava fazer o tamanho M e precisava que a florzinha ficasse um pouquinho maior do que a com 7 pontos. Então, para o tamanho M, eu faço com 9 pontos aqui. Aí, para você fazer outros tamanhos, o tamanho P, eu faço a florzinha menor, no caso, com 7 pontos aqui. Fazendo a florzinha com 7 pontos, ela fica menor, cada florzinha vai ficar um pouquinho menor, e quando você fazer as emendas, igualzinho eu fiz aqui, a blusa vai ficar menor. Aqui, ela ficou uma blusinha bem compridinha, ficou dando no umbigo, né? Não ficou tipo um cropped, ficou tipo uma blusinha mesmo, ficou bem compridinha. Se você quiser fazer ela bem curtinha, você pode estar diminuindo essa carreira debaixo das flores aqui. Pode estar tirando essa carreira, aí fica uma blusinha, um croppedzinho bem curtinho. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem de mais essa videoaula. E vamos começar o passo a passo, então. Que Deus abençoe a vida de vocês. E vamos começar o passo a passo agora. Para fazer o nosso cropped, nós vamos precisar de 20 florzinhas africanas iguais a essas aqui. Então, eu escolhi essas cores e vamos fazer 5 florzinhas de cada cor dessas. Então, olha só, cada florzinha temos 4 cores. Olha só, 1, 2, 3, 4 cores. Eu fiz uma mistura aqui com sobrinhas de linhas e fiz essas 4 cores aqui da florzinha. Então, vamos precisar de 20. Nós vamos fazer 5 dessa, 5 dessa, 5 dessa e 5 dessa. Aí, vamos dar no total de 20 florzinhas. Vamos fazer agora uma cor dessa aqui juntos. Eu vou começar com o meu fio salmão. E aqui eu vou fazer um anel mágico. E dentro do anel mágico, vou fazer aqui um ponto baixo. E vou fazer mais 2 correntes, que já dá a altura de um ponto alto. Venho aqui dentro do anel e faço mais um ponto alto. Vou fazer uma corrente, venho aqui dentro e faço mais 2 pontos altos. Uma corrente,
venho aqui dentro, mais 2 pontos altos. Vamos fazendo assim, bloquinhos de 2 pontos altos, separado por uma corrente, por 6 vezes. Aqui já temos 1, 2, 3, 4. Aqui eu faço mais 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos. Aqui eu faço uma corrente, e aqui eu venho e puxo esse fio, fechando o anel. E venho aqui, ó, nós fizemos um ponto baixo em 2 correntes, vamos vir na segunda corrente, e vamos fechar com ponto baixíssimo. Eu vou caminhar aqui com ponto baixíssimo, aqui pro meio, onde temos uma corrente, e vou cortar o meu fio. Aqui é só para facilitar na hora do arremate. Aqui nós vamos colocar a outra cor de fio agora. Agora, eu venho aqui com o fio azul escuro, esse azul bique, vou fazer aqui, ó, em qualquer uma das partezinhas onde temos uma corrente, eu faço um ponto baixo. Se você for acostumado a trabalhar começando com ponto baixíssimo, aí você faz 3 correntes. Eu faço 2 correntes aqui, porque eu faço ponto baixo. Com mais 2 correntes, é da altura de um ponto alto. Aí, eu venho aqui dentro e faço mais um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos. Faço uma corrente, venho ainda aqui dentro e faço mais 2 pontos altos. Aqui, nós ficamos com um leque aqui, ó. Venho pro próximo espacinho e faço a mesma coisa. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Próximo espacinho, mesma coisa, 2 correntes, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. E vamos fazendo assim por toda a volta. Aqui, ó, sem nenhuma corrente, a gente passa pro próximo espaço. 2 pontos altos, uma corrente, e faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Terminei a minha carreirinha aqui, aí eu venho na segunda corrente e vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora, aqui, eu vou caminhar no próximo ponto com um baixíssimo e vou caminhar mais um aqui pro meio do leque com um baixíssimo. Aí, fica assim. Aqui, eu vou subir 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto, e venho aqui dentro do leque. E vou fazer aqui mais 8 pontos altos. Vamos ficar num total de 9 pontos altos. Aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Aí, eu venho e passo pro próximo leque. Aqui, ó, eu pulo o espacinho de um leque e outro, e vou pro próximo leque e faço novamente os 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Terminando os 9, eu passo direto para dentro do leque e vou repetir, fazendo os 9 pontos altos. Então, eu vou fazer assim por toda a carreira. Terminei aqui, ó, as minhas pétalas com 9 pontos altos. Aí, eu venho aqui na terceira corrente e vou fechar com um ponto baixíssimo. E aqui, eu vou cortar o meu fio, que vamos novamente trocar de cor. Aí, ficou assim. Agora, aqui, com o fio azul clarinho, eu vou vir aqui, ó. Eu vou começar aqui do primeiro pontinho dos 9. Olha só, aqui eu tenho 9 pontos altos. Eu vou fazer aqui, ó, faço um ponto baixo
e vou fazer uma correntinha aqui, só nesse primeiro. Aí, eu vou seguir nesses 9 pontos, fazendo um ponto baixo. Ó, já fiz o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, eu faço 9 pontos baixos em cima dos 9 pontos altos. Aí, aqui, quando eu terminei o nono aqui, eu vou fazer um ponto baixo aqui também. Eu vou pegar aqui por baixo, olha só, bem aqui, e vou fazer um ponto baixo alongado. É só para dar um charminho aqui na flor. Então, eu faço assim, olha só, e puxo e faço o ponto baixo alongado. Aí, agora, eu venho nos 9 aqui também, olha só, o primeiro fica escondidinho aqui. Venho aqui, faço, ó, 1, 2, 3, e vou fazer aqui, em cima dos 9 pontos altos, eu vou fazer os 9 pontos baixos. Olha aqui, cheguei aqui no último, que é o nono, venho aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa. Venho aqui por baixo, olha só, na primeira carreirinha, por baixo da primeira carreirinha do azul, e venho aqui do azul escuro, e puxo e faço um ponto baixo alongado. Aí, vai ficando assim, ó. Aí, aqui eu vou repetir a mesma coisa. Ó, vou fazer os 9 pontos baixos aqui também, ó. Vai ficando assim. Aí, você vai fazendo assim por todas as pétalas, até o final da carreira. Então, vou fazendo 9 pontos baixos em cima dos 9 pontos altos. E chegando aqui no meio, eu faço o ponto baixo alongado, assim. Eu vou dar continuidade aqui, e chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, e aqui eu venho naquela correntinha que a gente fez, e vou fechar com um ponto baixíssimo. E aqui eu já vou cortar, e vamos novamente mudar de cor. Agora, aqui na nossa última carreirinha, vamos colocar esse marrom aqui, esse marrom clarinho. E aqui, eu vou vir aqui, olha só, eu vou vir aqui no primeiro pontinho dos 9, vou começar aqui. Vou fazer um ponto baixo. E aqui eu vou fazer mais 2 correntes, que já dá a altura de um ponto alto. Aí, eu venho no próximo ponto, ó, no próximo ponto, tá aqui, faço um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Aqui, eu estou com 5 pontos altos. Eu faço uma corrente, venho aqui no mesmo lugar do 5º ponto alto e vou fazer mais um ponto alto. Olha só, então, eu fiquei com 5 pontos altos aqui, e aqui desse lado vamos ficar também com 5 pontos altos, porque a gente fez 2 juntos aqui, ó, no mesmo ponto baixo. Então, venho no próximo, faço um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e no próximo, que é o último, um ponto alto. Então, aqui, ó, nos 9 pontos baixos aqui, vamos ficar com 10 pontinhos altos, né? Porque vamos fazer 2 no mesmo ponto baixo, por isso ficamos com 10. Então, vamos ficar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 desse lado, aí faço uma correntinha e mais 5 desse lado aqui, ok? Agora, aqui, para passar pro outro lado, eu faço uma corrente, eu vou pular esse pontinho aqui alongado, e venho no primeiro ponto aqui dos 9 e faço um ponto alto. Venho no segundo, um ponto alto. Terceiro, um ponto alto. Quarto, um ponto alto. E quinto, um ponto alto. Então, vamos fazer 5 pontos altos. Aí, eu faço uma corrente e venho aqui, ó, no quinto, no mesmo lugar que eu fiz o quinto, e vou fazer, ó, o primeiro desse lado aqui. Então, vamos ficar sempre aqui, ó, no meio, a gente fica com 2 no mesmo lugar. Então, 1, 2,
3, 4, 5. Aí, a gente pula esse pontinho alongado, aqui eu faço uma corrente, eu pulo o ponto alto alongado e venho aqui no primeiro dos 9 e vou fazer a mesma coisa. Faço 5 pontos altos, um seguido do outro aqui, em cada ponto baixo, ó, 4, 5. Faço uma corrente, venho aqui no mesmo lugar do quinto e faço mais um ponto alto. E vou dar continuidade fazendo um ponto alto para cada um aqui nos próximos 4. 1, 2, 3, 4. Aí, vai ficando assim, ó. Então, vamos fazendo assim por toda a volta. Aqui, a gente vai fazer uma corrente e vamos começar aqui no primeiro, vamos fazer 5, uma corrente. Vamos fazer o primeiro aqui, dos 5 aqui no mesmo lugar, né? Assim como a gente fez aqui, ó. E vamos fazendo assim até o final. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, aqui eu fiz uma corrente e vou fechar aqui, ó, na segunda corrente com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou finalizar a carreira cortando o fio. Aí, ficou assim, ó. Agora, para montar o nosso cropped, vamos fazer as florzinhas, como a gente já viu as cores, né? Vamos montar, vocês podem fazer aí da cor que vocês quiserem. Fazendo assim, só com 2 cores também fica bem bonito, só que eu resolvi fazer bem coloridinha assim, pra ficar bem parecida com a que a Brisa usou na novela esses dias. Então, a gente vai fazer 5 de cada cor desse aqui, mas as outras a gente vai fazer só até essa carreirinha de pontos baixos, porque essa última carreirinha a gente já vai fazer já fazendo a emenda, tá bom? Então, eu fiz aqui, ó, eu já tenho aqui, olha só, já fiz as carreirinhas até nos pontos baixos, olha só, já tem todas prontas aqui, se vocês fizerem assim também para adiantar, a montagem é mais rápida. Olha só, aí a partir daqui, olha só, essa aqui é essa, né? Então, a gente vai fazendo assim, até no ponto baixo, pra facilitar, né? Pra já pegar a florzinha e já ir montando, aí a gente já vai montar rapidinho agora o cropped. Então, a gente vai começar a montagem agora. Então, vamos começar a montagem. Pra montar, eu vou usar... mais ou menos parecido com as cores lá que a Brisa usou. Então, eu vou colocar primeiro esse azul. Aí, esse aqui, lá, a florzinha é branca. Esse aqui eu fiz de outra cor. Só que eu vou usar esse aqui no lugar. Aí, depois dessa aí, eu vou utilizar esse aqui rosa, né? Aí, a gente vai fazendo de acordo com a foto que tá lá. Então, aqui, eu fiz... Olha só, eu já fiz aqui 1, 2, 3, 4 pétalas, igualzinha a gente fez essa aqui, né? Mesma coisa, não muda nada. E aí, eu deixei 2 aqui, que a gente vai fazer a emenda aqui. Então, aqui, eu só vou fazer aqui até no meio dela, que a gente vai começar a emenda aqui do meio da flor. Então, eu fiz uma corrente aqui. Vou fazer os meus 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer os 5 pontos altos. E aqui, sem fazer nenhuma correntinha, eu vou pegar essa flor aqui. Aí, eu vou colocar avesso com avesso, né? Pra quando a gente fazer, ficar certinho, o lado direito com direito. Vou pegar aqui, ó, em qualquer uma dessas florzinhas aqui, né? O meio da flor, olha só, o meio da pétala. Vou pegar nessa correntinha aqui do meio, é porque estamos aqui no meio também. E venho aqui e vou fazer um ponto baixo. Olha só, fiz o ponto baixo aqui, já fazendo a emenda. Agora, aqui, eu vou dar continuidade fazendo o restante da pétala. Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou fazer um ponto alto aqui, no mesmo lugar que eu fiz o quinto,
Aí, vou fazer o restante aqui, ó, os 4 pontos altos aqui. Então, a gente vai continuar com 5 pontos altos de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Aqui, eu faço uma corrente para dar continuidade, né? Só que agora não, agora a gente vai continuar fazendo a emenda. Então, né, não faço correntinhas e venho aqui no meio, onde temos uma corrente. Olha só, aqui, no meio da pétala. E vou fazer um ponto baixo naquela correntinha que a gente fez. Aí, eu vou dar continuidade aqui novamente. Eu pulo o ponto baixo aqui e vou começar aqui, ó, no primeiro ponto baixo dos 9. E faço, ó, uma sequência de 5 pontos altos. Aqui o meu quinto. Chegando no quinto, eu venho aqui no meio da outra pétala de novo. Olha só. No meio da outra pétala, e vou fazer o meu ponto baixo. Unindo as duas peças. E venho aqui e dou continuidade fazendo o restante da flor. Então, venho aqui no mesmo lugar que eu fiz o quinto. E faço o primeiro, aí vou dar continuidade fazendo os outros 4. Aqui no restante dos pontos baixos aqui. E feito o meu quinto ponto, faço uma corrente, venho aqui na segunda corrente que a gente fez, né, pulando esse ponto alto aqui elevado, né, e vou fazer um ponto baixo, um ponto baixíssimo. E aqui eu vou cortar o meu fio. Olha só, a primeira emenda fica assim. Olha só como fica certinho. Agora, nós vamos emendar essa cor rosa aqui. Aqui. Vou pegar uma que não tá completa. Olha só, já fiz aqui. Eu vou fazer a emenda dela nessa aqui agora, ó, nessa parte aqui. Agora, vamos fazer a emenda aqui, nessa parte aqui, ó. Nós vamos deixar esse lado aqui, olha só. A gente tem essa parte reta aqui, a gente vai deixar, que depois a gente vai fazer a emenda da outra florzinha aqui. Então, vamos fazer a emenda nessa parte aqui, ó. Começando aqui desse meio, olha só, o último meio da outra pétala, a gente fez a emenda aqui. Então, a gente vai fazer nessa emenda dessa pétala aqui agora. Então, eu já fiz aqui as minhas carreirinhas, até aqui, ó, só restou 2 pétalas pra gente fazer a emenda. Então, eu já fiz os meus 5 pontos altos aqui, e já vou fazer a emenda aqui, ó. Então, eu venho, ó, deixo essa parte reta aqui, venho aqui e já faço o meu ponto baixo. Aí, eu venho e dou continuidade fazendo aqui, ó. Fiz o ponto alto aqui no mesmo lugar do último que eu fiz. Vou fazer a mesma coisa que a gente fez na outra. Olha só. Aqui eu fiz 5 pontos. Aí, eu venho, ó, no meio. Aí, eu venho aqui no meio, onde temos uma corrente, e faço um ponto baixo. E aqui eu dou continuidade aqui, ó, no primeiro pontinho, pulo o ponto alto, esse aqui, vou dar continuidade fazendo os outros aqui. Aí, eu faço 5 pontos. Ó, feito 5 pontinhos, venho aqui no meio da pétala e faço ponto baixo. E venho aqui e termino a minha pétala. Faço aqui, ó, no mesmo ponto alto que eu fiz, o último eu faço esse aqui. E vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, completando 5. Aqui eu faço uma corrente e vou fechar aqui na segunda corrente com ponto baixíssimo. E aqui eu vou cortar o meu fio.
Por enquanto tá assim. Agora, nós vamos colocar essa florzinha aqui. Essa aqui, a gente vai fazer a emenda nessa e nessa. Nós vamos fazer a emenda nessas 3 florzinhas. Então, eu fiz aqui, eu trabalhei aqui só em 2 pétalas, estou aqui na pétala que a gente já vai começar a fazer a emenda. Então, eu fiz aqui os meus 5 pontos altos, não fiz correntinha e já vou começar a emenda nessa aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, no meio, ó, tem essa partinha reta aqui, né? Então, eu venho aqui nesse meio dessa pétala aqui. Olha só, aqui eu tenho essa ponta, aí tem o meio, né, entre uma pétala e outra, e tem o meio da pétala. Então, eu vou começar nesse aqui, ó. Então, venho aqui, faço um ponto baixo. Vou dar continuidade fazendo o restante da flor, fazendo um ponto alto aqui no mesmo lugar que eu fiz o último. E vou fazer aqui mais 4 pontos. 3, 4. Pula esse pontinho baixo elevado aqui. E venho aqui no meio. Ó, no meio, entre uma pétala e outra. Aí, eu venho aqui nesse meio e faço um ponto baixo. E aqui dou início a mais uma pétala, fazendo aqui um pontinho baixo no primeiro ponto, pontinho alto no primeiro ponto baixo, 2, 3, 4, 5. Aí, eu venho aqui, ó, venho aqui entre, ó, fiz os 5 aqui, aí eu venho aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, que já tá a emenda aqui nessa outra florzinha, eu venho nesse aqui, ó, onde já tá emendado, e vou fazer o meu ponto baixo aqui, ó. Aí, eu volto e dou continuidade fazendo a minha flor. Aí, eu faço um ponto no mesmo lugar, faço 1, 2, 3, 4, completando 5 pontos dessa pétala aqui. Aí, eu venho aqui agora, ó, no meio, olha só, a emenda ficou bem aqui, ó, nessa florzinha aqui, onde já tá emendado essa aqui, ó. Aí, eu fiz a emenda aqui também. Agora, aqui, eu vou emendar aqui no meio, entre uma pétala e outra, bem naquela correntinha que a gente faz aqui no meio. Aí, eu venho e faço a minha emenda aqui também. Fazendo um ponto baixo aqui. E aqui eu dou continuidade, ó, começando a outra pétala aqui, ó. Pulei o ponto baixo. E vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu venho aqui também, ó, onde já temos a emenda aqui da rosa, aqui, ó, nessa aqui, eu venho aqui no meio e vou fazer a minha emenda aqui fazendo um ponto baixo. E aqui eu venho e termino a minha pétala. Ó, feito 5 pontos. Ó, aí eu venho e vou fazer a emenda aqui no meio da pétala novamente. Fazendo um ponto baixo. Aí, aqui eu dou início
a outra pétala aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu venho aqui, ó, na minha última, ó, aqui, ó, no meio da pétala, e vou fazer a minha emenda. E aqui eu venho e termino a minha pétala. Aqui eu faço uma corrente, pulo o pontinho baixo alongado aqui e faço aqui na segunda corrente um ponto baixíssimo. E aqui eu vou cortar o meu fio. Aí, ficou assim. Olha só, por enquanto, tá assim. Aqui fica um pouco confuso na hora da emenda aqui, mas é só prestar bastante atenção. A emenda é feita da mesma forma em todas as pétalas, tá vendo? Da mesma forma, a gente vai completando a pétala e fazendo as emendas nas demais flores. Aí, agora, a gente vai fazer a emenda da azul, novamente, dessa aqui, ó, aqui, ó. Então, a gente vai fazer a emenda nessa parte aqui, dessa pétala aqui de cima, e nessa parte aqui. Então, aqui vai ser nessas duas pétalas a emenda. E a emenda é igualzinha a gente fez, tá bom? Então, eu nem vou gravar fazendo a emenda, eu vou fazer essa aqui, aí eu volto com vocês, que aí na parte de baixo, ó, olha só, na parte de cima temos 2, aqui temos 3, nessa parte aqui vamos ter 4. Então, eu vou fazer essa emenda aqui e volto com vocês pra gente dar início à outra aqui. Olha só, já fiz a emenda aqui da outra azul. Aí, agora, eu vou colocar aqui essa cor aqui, a lilás. Aí, eu vou fazer a emenda nessa parte aqui, ó. Olha só, como a gente fez essa aqui, assim, eu vou fazer essa emenda aqui também. Então, eu nem vou gravar mais fazendo as emendas, porque é tudo dessa mesma forma que eu expliquei. Eu espero que vocês tenham dado para entender. Então, eu vou fazer aqui, ó, a emenda aqui, da lilás. Aí, eu vou colocando as minhas cores aqui, e depois eu vou tirar uma foto, fazer um print dela assim. Vocês podem fazer um print, que eu vou deixar assim, ela aberta, para vocês verem certinho as cores que eu coloquei. Eu vou colocar as cores mais ou menos aleatória, né? Vou colocar para não ficar cores repetidas assim, seguidas, mas eu vou colocar, eu vou fazer todas as minhas emendas aqui. Olha só, aqui eu tenho 2, aqui 3, aqui 4, na parte de baixo vai ser 5, né? E aí vai ser porque ela vai ficar assim. Então, eu vou colocar aqui todas as minhas cores, fazer as emendas todas, aí eu volto já com as emendas todas feitas. E aí, vocês vão ver certinho as cores que eu coloquei. É a sequência de cores. Aí, eu volto pra gente dar acabamento, né, na peça. E aí, nosso cropped vai estar pronto. Vou fazer todas as emendas e volto pra gente fazer o acabamento aí juntas. Voltei aqui, olha só, já fiz a emenda de todas as minhas florzinhas. Olha só que lindo que ficou. Eu vou abrir a imagem aqui pra vocês verem as cores certinha, a posição que eu coloquei. Olha só, ficou assim, ó. Agora, vamos dar continuidade, fazendo o acabamento. Eu vou começar desse lado aqui, ó. Eu vou começar bem aqui, olha só, nessa pétala aqui, ó. Porque a partir daqui vai fazer parte da parte de baixo aqui, né? Aí, vamos começar aqui, já fazendo a parte lateral aqui. Então, eu começo aqui, nessa pétala, vou utilizar o fio marrom para tá fazendo o acabamento. Vou fazer um ponto baixo aqui, faço uma corrente e vou fazendo pontos baixos para cada pontinho alto da florzinha.
Ó, vou fazendo um pontinho baixo para cada pontinho alto. Chegando aqui, onde temos o espacinho de uma correntinha, a gente faz um ponto baixo. E vamos seguir fazendo pontos baixos para cada pontinho alto. Chegando aqui, onde temos uma corrente, pontinho baixo novamente. Olha só. Chegando aqui, eu vou fazer um ponto baixo, mais um. Ó, fiz 3 pontinhos baixos aqui. Chegando aqui, faltando 2 pontinhos para chegar aqui, onde temos uma corrente, vamos fazer aqui, ó, para dar uma alinhada aqui, ó, porque aqui tá assim, eu quero que fique mais ou menos reto. Então, vamos fazer aqui, ó, faltando 2 pontinhos para chegar aqui nesse espacinho, vamos fazer um meio ponto alto, no próximo, um meio ponto alto, aqui no próximo também, vamos fazer um meio ponto alto, aqui no espacinho, e aqui nos 2 próximos também, a gente faz meio pontos altos. Então, ficamos com 5 meio pontos altos aqui. Aqui no próximo, eu vou fazer um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e aqui no próximo, um ponto alto, ficamos com 3 pontos altos. E bem aqui no meio, no encontro de uma florzinha e outra, vamos fazer um ponto alto também. Aí, vamos fazer a mesma coisa aqui desse lado aqui. Venho aqui no primeiro dessa florzinha, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. Ficamos com 3 pontos altos desse lado aqui e 3 desse lado aqui, ó, e um ponto alto no meio. Aí, vamos fazer aqui um meio ponto, mais um meio ponto, aqui no espacinho, um meio ponto, e nos 2 próximos aqui, um meio ponto no próximo e um meio ponto no próximo. Aí, fica assim, ó. Agora, vamos continuar fazendo pontos baixos. Ó, vamos fazer pontos baixos aqui no restante, aqui um ponto baixo. Aí, vamos seguir fazendo pontos baixos. Até quando faltar 2 aqui, ó. Aqui já está faltando 2 pontinhos para chegar aqui no espacinho. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer um meio ponto aqui, mais um meio ponto. Fiquei com 2 meios pontos. Aqui no espacinho, um meio ponto. E aqui no próximo ponto, um meio ponto. E no próximo, meio ponto. Aqui nós ficamos com 5 meio pontos altos. Aí, no próximo, vamos fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. 3 pontos altos. Aqui no meio do encontro de uma florzinha e outra, a gente faz um meio ponto alto. E aqui nos próximos 3 também, para ficar a mesma coisa do outro lado, vamos fazer um ponto alto para cada pontinho aqui. E aqui nos 2 próximos, vamos fazer um meio ponto, aqui um meio ponto, nesse próximo um meio ponto no espacinho, e nos 2 próximos, a gente vai fazer meio ponto também. 1, 2. Olha só. Aí, vai ficando assim, ó. Então, vamos dar continuidade fazendo a mesma coisa. Pontos baixos, ó, 1, 2, 3. Chegamos aqui, onde temos o espacinho de uma correntinha, a gente faz um ponto baixo. E aqui nos próximos 3 também, 1, 2, 3. Aí, aqui, a gente já começa a fazer o mesmo processo. Faltando 2 pontinhos para chegar aqui no espacinho do meio, a gente faz um meio ponto, mais um meio ponto, aqui no espacinho, um meio ponto. Nos próximos 2, a gente vai fazer um meio ponto em cada um. Ficamos com 5 meio pontos aqui. Agora, um ponto alto, mais um ponto alto, mais um ponto alto. E bem aqui no meio, a gente faz outro meio ponto alto. E aqui, a mesma coisa, vamos fazer do mesmo, desse lado. Então, a gente faz um ponto alto, mais um ponto alto,
mais um ponto alto. Aí, nos próximos dois, um meio ponto, mais um meio ponto. Aqui no espacinho, um meio ponto, e aqui, nos dois próximos, um meio ponto e mais um meio ponto. Então, é isso. Acho que deu para entender, né? Então, vamos dar continuidade fazendo dessa forma em todas as quininhas aqui, ó. Tá vendo que fica bem... Olha só a diferença. Olha só, aqui tá bem curvadinho. Aqui já deu uma boa quebrada nessa curvatura aqui. Então, vamos fazer assim por toda a volta. A gente só vai mudar um pouquinho aqui, ó. Porque aqui a gente vai colocar as alcinhas de amarrar no pescoço. Aí, eu vou fazer essa partezinha aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra explicar pra vocês como que eu vou fazer aqui no lugar que a gente vai colocar a alça. Cheguei aqui, onde vamos colocar a alcinha de amarrar no pescoço. Aqui eu coloquei uns marcadores, pra vocês verem certinho a posição que eu vou colocar. Então, olha só, aqui, ó, tem a quininha, aí nessa próxima quininha é onde eu vou colocar a alcinha. Então, aqui também desse mesmo lado. Na mesma posição. Então, eu vou tirar aqui o marcador, e aqui a única diferença vai ser essa. Eu vou colocar um ponto baixo aqui dentro, uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Aqui a gente vai manter essa quininha aqui. E aqui vamos dar continuidade fazendo a mesma coisa, da mesma forma que a gente fez aqui em todas essas quininhas, pra tá diminuindo aqui a curvatura, a gente vai fazer aqui também, e vai seguir fazendo tudo a mesma coisa, até chegar aqui nessa quininha. Essa parte de baixo aqui nós não vamos trabalhar agora, porque a parte de baixo a gente não vai fazer essa diminuição, porque a gente vai deixar assim mesmo na parte de baixo. Depois a gente só vai passar pontos baixos aqui, mas a gente não vai fazer aquela diminuição, porque aqui a gente não precisa, né? É só aqui nas laterais mesmo. Então, eu vou dar continuidade fazendo a mesma coisa. A única coisa que muda é aqui mesmo. É só nessas duas quininhas aqui, a gente coloca um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar, só onde a gente vai colocar a alcinha de amarrar no pescoço. Então, vou dar continuidade aqui, fazendo por toda a lateral, e volto pra gente fazer a próxima carreira. Terminei aqui toda a minha volta aqui, e aqui eu cortei o fio, ó, bem aqui, na mesma posição que eu comecei o outro aqui, né? E aqui eu cortei pra gente fazer mais uma carreirinha, só que pra gente trabalhar do mesmo lado, né? Do lado direito. Então, aqui eu vou começar novamente aqui desse lado. Olha só, e aqui eu vou começar aqui já, ó, porque a gente vai fazer mais uma carreirinha pra gente diminuir ainda mais essa curvinha aqui. Então, eu vou começar aqui, ó. Ó, bem em cima daquele pontinho baixo que a gente fez dentro aqui da correntinha. Então, eu venho aqui, eu vou fazer um baixíssimo aqui, porque depois quando a gente vir com a carreirinha, né, de pontos aqui, não tem uma altura aqui. Então, eu vou começar com baixíssimo. E aqui, eu já vou pro próximo ponto e vou fazer pontos baixos. Ó, vou fazendo pontos baixos, ó, até eu chegar aqui, ó, aqui tá o pontinho do meio. Olha só, esse pontinho aqui é o pontinho do meio. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4 antes, e vou parar de fazer os meus pontos baixos aqui, faltando 4 antes. Então, vamos fazendo os pontinhos baixos. Quando faltar 4 pontinhos, olha só, aqui tá o meu pontinho do meio, 1, 2, 3, 4. Ó, 4 pontinhos antes do pontinho do meio, eu vou começar a fazer meio pontos altos. Então, eu faço 1, 2, 3, 4. Fiz 4 meio pontos altos, cheguei aqui nesse pontinho do meio, e só nesse pontinho do meio aqui, eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer 4 meio pontos aqui também desse lado de cá. Então, eu faço no próximo um meio ponto, no próximo um meio ponto, no próximo um meio ponto,
e no próximo um meio ponto. Então, fiz 4 desse lado, fiz um meio ponto no pontinho do meio e fiz 4 meio pontos desse lado aqui também. Ó, fazendo assim, aí aqui eu vou dar continuidade fazendo pontos baixos. Ó, pontinhos baixos, até chegar aqui novamente. Ó, aqui tá o pontinho do meio, então, quando faltar 4 pontinhos para chegar no pontinho do meio, eu paro de fazer pontos baixos e faço 4 meio pontos altos. No pontinho do meio, eu faço um ponto alto e depois mais 4 meio pontos altos aqui desse lado também. Então, vou fazer assim por toda a volta. Olha só que aqui já ficou praticamente reto. Olha só. Tá vendo? A nossa carreirinha ficou praticamente reta aqui, ó. Então, vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Olha só, vamos fazendo pontinhos baixos. Ó, vamos fazendo pontinhos baixos até faltar 4 pontinhos pro pontinho do meio. Então, vamos fazendo. Então, vamos contar. Esse pontinho é o pontinho do meio, aí temos 1, 2, 3, 4. Então, vou fazer mais um baixo. E aqui nesses próximos 4, eu vou fazer meio pontos altos. 1, 2, 3, 4. Fiz os meio pontos altos, cheguei aqui no pontinho do meio, faço um ponto alto, somente nesse aqui do meio. E nos próximos 4, eu faço meio pontos altos também. 1, 2, 3, 4. Olha só, vai ficando assim, ó. Eu vou fazer aqui por toda a carreira, vou fazer até chegar aqui, onde temos aqui a correntinha, né? Que a gente vai fazer a alcinha. Vou fazer até chegar aqui, aí eu volto com vocês. Chegando aqui, onde vamos colocar a alça, eu vou fazer aqui dentro, onde temos uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, eu vou fazer 2 correntinhas aqui, e mais um ponto baixo aqui dentro, pra gente manter essa quininha aqui. Então, vamos dar continuidade fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. E aí, chegando aqui no meio, vamos fazer essa mesma diminuição que a gente fez aqui, ó. Da mesma forma, faltando 4 pontinhos para esse pontinho do meio, a gente faz 4 meio pontos altos. No pontinho do meio, um ponto alto, e aqui 4 meio pontos no próximo, depois do um ponto alto. Aqui a gente faz a mesma coisa, um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo, bem aqui na quininha, né, desse lado aqui também, e dá continuidade fazendo a mesma coisa até chegar aqui, ó, né? Onde a gente começou aqui do outro lado, a gente vai parar aqui também. Cheguei aqui, onde começamos aqui do outro lado, olha só, nós começamos aqui, então, eu parei minha carreirinha bem aqui na mesma direção, onde começamos aqui do outro lado. E agora, nós vamos fazer nossa última carreirinha do acabamento. Aqui, eu vou subir 2 correntinhas, porque aqui a gente vai fazer a última carreirinha e eu vou fechar ela bem aqui. Então, vou fazer 2 correntinhas e vou fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Eu faço aqui onde nós já fizemos aqui esses pontinhos aqui da primeira carreira do acabamento. Aí, eu vou passar direto aqui, olha só, fiz aqui no meu último. Aqui eu vou passar direto, fazendo pontinhos baixos. Olha só, já passo direto aqui. E vou fazendo pontinhos baixos para cada ponto alto aqui. Aqui não vai ter aquela diminuição, então, é um pontinho baixo, somente, para cada pontinho alto. Olha só, eu vou fazer até chegar aqui no encontro de uma florzinha e outra. Então, vamos fazendo pontinho baixo, onde temos uma correntinha, a gente faz um pontinho baixo.
Ó, chegando aqui, ó, fiz meu último pontinho alto, aí eu já passo pro lado de cá. Aí já faço aqui, ó, pulo esse espaço aqui, nesse aqui a gente não faz, aí eu já vou pro primeiro pontinho aqui desse lado de cá. E dou continuidade fazendo pontinhos baixos. Então, aqui não tem segredo, é só ir fazendo um pontinho baixo aqui para cada ponto alto. Onde temos a correntinha, a gente faz um pontinho baixo também. Então, vou fazer assim por toda a parte de baixo aqui, aí eu volto pra gente dar continuidade aqui nas laterais. Fiz aqui todos os meus pontinhos baixos, aqui na parte de baixo, e já estou aqui, ó, dando continuidade, fazendo os pontinhos baixos. Aqui, eu só vou fazer, olha só, aqui eu vou dar continuidade fazendo pontos baixos. Eu só vou fazer pontos baixos aqui por toda a carreirinha. Aí, chegando aqui nessa quininha, eu senti que ficou um pouquinho, meio encambucadinho assim. Encambucadinho não, meio frangido. Ficou um pouquinho, tá vendo? Parece que tá sobrando pontos. Então, só nesse encontro aqui, eu vou pular alguns pontinhos aqui, ó. Então, eu vou pular, tem esse pontinho aqui, que é o pontinho alto do meio. Aí, tem esse do lado e esse do lado dele. Então, são 3 pontinhos. Eu vou pular esses 3 pontinhos, olha só. O do meio, o que tá atrás dele e o que tá à frente dele. Eu vou pular esses 3 pontinhos e vou vir aqui no quarto e vou dar continuidade fazendo ponto baixo sobre ponto baixo por toda a carreirinha. Olha só, aí deu uma ajustadinha. Aí eu vou fazer assim por toda a carreira. Chegando aqui no meio, aqui ó, no encontro, eu vou fazer a mesma coisa, pular os 3 pontinhos e dar continuidade fazendo os pontinhos baixos. Aqui ó, vou mostrar mais uma vez pra vocês. Cheguei aqui, aqui tá o pontinho do meio, aqui tá o outro logo atrás e o outro à frente. Então, eu vou pular eles aqui, venho no quarto, faço o pontinho baixo. Então, vou fazendo assim. Olha só. Tô fazendo assim por toda a volta. Cheguei aqui, onde temos as 2 correntinhas, onde vamos fazer a alcinha. Aqui dentro, eu vou fazer 2 pontos baixos. Ó, fiz os 2 pontos baixos aí dentro. Aí, tá o espacinho aí, ó. O buraquinho pra gente colocar a alcinha depois. Aí, vamos dar continuidade fazendo a mesma coisa. Aqui nesse encontro, se você não quiser saltar os 3 pontos, você pode estar saltando só o pontinho do meio também. Aqui, olha só, se você sentir que tá bom também, pode fazer pontos baixos, é opcional. A minha que eu senti que tava um pouquinho de ponto sobrando, por isso eu saltei esses 3 pontos. Então, vou dar continuidade aqui fazendo a mesma coisa, né? Vou fazer aqui. Também vou saltar os pontinhos aqui, vou fazer os 2 pontinhos baixo aqui dentro das correntinhas, vou dar continuidade fazendo tudo a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui, e chegando aqui, onde eu fiz as 2 correntes, eu vou fechar um ponto baixíssimo. Aí, já eu volto pra gente fazer as alcinhas aqui de amarrar no pescoço, e também aqui, a gente vai fazer a alça de amarrar nas costas. Voltei aqui, já fiz aqui todo o meu acabamento, igual eu expliquei pra vocês. E aqui eu já fiz uma das alças aqui, e vou fazer aqui a outra junto com vocês. Aqui eu fiz com fio triplo, né? Eu pego o fio aqui do novelo, puxo, junto aqui o fio, faço o nozinho corrediço, né? Aí, junto aqui e aqui, vai formar o fio triplo. Aí, eu venho aqui, eu vou usar a agulha 4 milímetros pra fazer. Aí, eu venho aqui, onde temos aqui as 2 correntinhas, tá bem aqui, ó, né? Fizemos os 2 pontos baixos dentro dela. E aí, nós vamos fazer o nosso cordãozinho.
Eu venho aqui, puxo. Eu vou puxar assim, pra não ficar... Pra ficar certinho. Eu gosto de fazer assim, faço baixíssimo. Aí, aqui eu puxo pra ficar certinho. E aqui eu vou fazendo as correntinhas. Olha só, 1, 2, 3. Aqui eu vou fazer 80 correntinhas com fio triplo. Olha só, vai ficando assim. Aqui, ó, chegando onde temos a argolinha aqui, tá acabando o fio triplo, é só você passar, ó, o fio do novelo aqui por dentro dessa argola e puxar. Aí, você puxa, olha só. Aí, o fio volta a ficar triplo. Aí, você dá continuidade. Aí, quando chegar na argolinha novamente, que tiver acabando, você puxa novamente até chegar no tamanho desejado. No meu caso aqui, eu vou fazer 80 correntes. Aí, vai fazendo. Quando tiver com as 80 correntes, aí você corta o fio. Terminei aqui o meu cordão de correntes. Agora, eu vou cortar aqui. Olha só. Agora, a gente vai fazer a parte de amarrar nas costas. Agora, aqui, eu já fiz desse lado aqui, vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Olha só. Eu marquei aqui, mais ou menos, ó, na segunda flor, ó, na mesma direção daquele ponto alto do meio, eu fiz a carreirinha de pontos altos até chegar aqui, aqui no finalzinho, ó, onde começamos a carreira aqui, a primeira carreira do acabamento. Então, eu fiz a carreirinha aqui, de pontos altos fechados, aí depois fiz fazendo essa redinha com a diminuição, olha só. Aí, no final, ficamos apenas com 2 quadradinhos e fiz por algumas carreiras, que esse aqui vai ser a amarração das costas. Eu preferi fazer esse cropped de amarrar, porque dá mais sustentação, né? Dá pra ajustar melhor. Então, vamos fazer aqui desse lado. Aqui eu vou começar por aqui, né? No outro eu comecei de baixo, mas esse eu vou começar por aqui, pra ficar certinho o lado, né? A primeira carreira com o lado direito. Aqui eu vou vir aqui na mesma direção que eu comecei do outro lado, né? Que eu fiz do outro lado. Eu vou fazer aqui, ó, na mesma direção, ó, no pontinho alto do meio, aqui da segunda flor. Eu vou inserir o meu fio, vou fazer um ponto baixo aqui, faço 2 correntes, que já dá a altura de um ponto alto, e aqui eu vou fazer ponto alto sobre ponto baixo. Então, para cada pontinho alto, eu faço um pontinho baixo. E vou fazendo assim, até o final. Aqui eu nem contei quantos pontos, mas deu 40 e poucos pontos. Mas você medindo certinho assim, vai dar a mesma quantidade do outro lado, nem precisa tá contando. É só medir certinho aqui na mesma direção e ir fazendo até chegar bem aqui, ó. Bem aqui no finalzinho, aqui no último pontinho, né? Aqui só temos uma carreirinha de pontos baixos, então aqui no último pontinho dessas carreirinhas aqui, ó, que temos 2 carreirinhas de pontos baixos. Então, vou fazer meus pontos altos aqui, aí chegando lá eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da carreira e deu no total de 43 pontos, a mesma coisa que deu do outro lado. E olha só, eu fiz até aqui, no último pontinho aqui dessa carreira aqui da lateral. Eu vou subir aqui 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Vou fazer mais 2 correntes, que é de espaço, e aqui eu vou começar a fazer minha redinha. Então, eu venho aqui, vou pular 2 pontos, venho no terceiro, e vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntes, venho, pulo 2 pontos, venho no terceiro, um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos, vou no terceiro, um ponto alto.
E vou fazendo assim até o finalzinho da carreira, aqui onde começamos. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, vou pular os 2 pontinhos e venho aqui, ó, no último. E vou fazer um ponto alto. Aí ficou assim, ó. Agora aqui vamos começar a fazer as diminuições. Eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou fazer 4 para o pontinho ficar um pouquinho mais alongado e não ficar um pouco franzido. Então, vou fazer sempre 4 correntinhas aqui no lugar de um ponto alto. Aí, eu venho aqui e já vou... esse aqui, primeiro, eu não vou fazer a diminuição. Não, esse aqui eu já vou fazer a diminuição. Eu venho aqui no próximo ponto, é na próxima carreira que vai mudar. Então, eu venho aqui, faço as 4 correntes que dá a altura de um ponto alto. Aí, venho aqui no próximo. Eu não fiz correntinha de espaço, então, eu já tô fazendo a diminuição. Aí, fiz um ponto alto aqui no próximo ponto, faço 2 correntes e vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui a diminuição vai ser só aqui na parte de cima. Na parte de baixo aqui, a gente não vai diminuir, a carreira vai continuar reta. Então, vou fazendo aqui 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, pulo as 2 correntes, faço um ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, e vou fazendo assim até o final da carreira. Faço 2 correntes, e em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. Chegando aqui no finalzinho da carreira, eu fiz 2 correntes, vou pular essas 2 correntinhas aqui, venho aqui na terceira corrente e faço um ponto alto. Subo 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto, e faço mais 2 correntes, que é de espaço. E vou fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto, com 2 correntinhas de separação. Vou fazendo assim até o final, onde a gente vai fazer outra diminuição. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, e aqui a gente já vai fazer a diminuição. Então, nós temos aqui o próximo ponto, a gente não vai fazer ponto alto sobre ele, e a gente vai fazer o ponto alto aqui já na terceira corrente, pulando esse ponto aqui. E aqui a gente não vai fazer as correntes de separação. Então, eu já venho aqui, ó, pulo o último ponto e venho aqui, ó, pulo o penúltimo, né, e venho aqui, ó, onde temos as correntinhas, as 4 correntinhas, eu venho na quarta e faço o ponto alto. Eu faço um ponto alto mais frouxo, assim, ó, mais alongado, para ele ficar retinho aqui. Então, aqui eu vou fazer novamente a diminuição. Então, vou fazer 4 correntes, virar. E aqui, ó, eu vou pular esse próximo ponto e venho aqui nesse próximo e vou fazer um ponto alto. Então, fica assim aqui, ó. Faço 2 correntes e agora eu vou fazendo a mesma coisa. Vou fazendo assim até o final, fazendo duas correntes e ponto alto sobre ponto alto. Então, nós vamos fazer essa diminuição em todo final de carreira aqui e todo início de carreira também. A gente vai fazendo essa diminuição, olha só como que tá ficando, ó, vai descendo assim. Então, a gente vai diminuindo até a gente ficar com apenas dois quadradinhos desse aqui. Aí, quando tiver com 2 quadradinhos, eu volto pra gente dar continuidade. Então, é só você fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no final da carreira e no início, assim você vai estar diminuindo. Fiz aqui as minhas carreirinhas, agora eu estou aqui com 2 quadradinhos e aqui nós vamos dar continuidade. Aqui eu vou fazer ponto sobre ponto, fiz um ponto alto, 2 correntes de separação, viro, vou fazer um ponto alto sobre ponto alto, faço 2 correntes, pulo 2 correntinhas aqui e venho aqui, ó, na terceira corrente e faço um ponto alto. Subo 3 correntes, mais 2 de separação, viro,
E vou fazendo assim, ó, ponto alto sobre ponto alto, com 2 correntinhas de separação. E vai ficando assim, ó. E vou fazer assim, carreirinhas, né? Ponto sobre ponto, por 25 vezes. Vai ficar igual aqui, ó, desse outro lado. Eu fiz por 25 vezes, assim, e acho que ficou num tamanho bom. Depois eu vou medir pra vocês verem o tamanho certinho que ficou. Então, vou fazer as minhas carreirinhas aqui. Quando eu completar as 25 carreirinhas, contando com essas 2 aqui que eu já fiz, com essas 3... eu vou fazer no total de 25 e já volto com vocês com o cropped pronto. Terminei minha carreirinha aqui, todas as minhas carreirinhas. E agora eu vou cortar aqui o meu fio. Já está finalizado aqui o nosso cropped. Olha só como que ficou bonito. Aqui atrás, ficou assim, ó. Aí, aqui você ajusta, olha só, você vai ajustar com essa amarração e fazer um laço aqui nas costas. Então, é isso, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Peço a vocês, quem não for inscrito ainda, se inscrever no meu canal e curtir o meu vídeo. Beijos, que Deus abençoe vocês, até a próxima aula. Tchau!